Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, líder assertivo, líder assertiva, e parabéns por ter escolhido investir no seu autodesenvolvimento e aprender, afinal de contas, quais são os 5 pilares que diferenciam líderes que se comunicam mais e, portanto, têm mais resultados. A gente vai aprender 5 passos práticos para você refletir, colocar em prática e ter mais resultados realmente vivendo o que eu vou te ensinar aqui nessa masterclass super prática, voltada para líderes do mundo corporativo, voltada para líderes que têm equipe, que têm influência, que têm muitos desafios e, sobretudo, que têm muitos sonhos de vida também, porque afinal de contas, o trabalho, além de nos trazer muito propósito, muita realização, também é esse proporcionador de realizarmos muitos sonhos, não é mesmo? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Luana Lourençon, mentora de carreira, especialista em comunicação, e eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E por falar em assertivo, não vou mais enrolar para começar o que a gente vai preparar, aliás, o que eu preparei e trouxe para você, para a gente desenvolver juntos. Vou te pedir, por gentileza, se você ainda não o fez, curta esse vídeo para esse conteúdo chegar em mais e mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para fazer a sua inscrição e vamos juntos, que tem muito conteúdo importante para a sua carreira, para a gente desenvolver juntos. O que a gente vai aprender nessa Masterclass de Liderança e Comunicação? Primeiro, eu vou te contextualizar por que afinal de contas, a comunicação ela importa no seu desenvolvimento de carreira hoje. Eu vou trazer os sinais do líder de sucesso, baseados na minha experiência, tanto no mundo corporativo como aqui frente à minha empresa, atendendo líderes de diferentes segmentos, de diferentes regiões do Brasil. A gente vai entender quais são os pilares depois desse contexto todo. Afinal, quais são os 5 pilares que, ao desenvolver e colocar em prática, você vai se tornar cada vez mais esse líder assertivo. E, por último, vou trazer um plano de ação para você. Combinado? Então, sem mais delongas, afinal de contas, por que a comunicação importa? Eu vou projetar um pouquinho maior aqui para você ver. O Fórum Econômico Mundial, a cada mais ou menos 5 anos, ele divulga alguns relatórios falando sobre competências mais desejadas pelo mundo do trabalho e etc. O Fórum Econômico Mundial é uma das referências. E eu fiz um recorte aqui da Você RH que trouxe as competências mais desejadas em 2023, ou seja, num passado muito próximo, e a comunicação está no topo da lista. Por que, afinal de contas, a comunicação aparece de uma forma tão destacada? Quando a gente fala de mundo corporativo, a gente fala de constante mudança. Mudança é uma das poucas certezas que a gente tem. A gente fala de um ambiente cada vez mais diverso. A gente fala de modelos flexíveis de trabalho, ou seja, o líder e a equipe precisam saber lidar com diferentes canais, o canal mais correto. E lidar com competitividade envolve relacionamento, envolve comunicação, e é por isso que a comunicação aparece de uma forma tão destacada nos relatórios recentes de futuro do trabalho, recentes de desenvolvimento de liderança e a importância que isso vem tendo cada vez mais, apesar de ser uma competência antiga, digamos assim. Outro recorte aqui, comunicação assertiva é o trunfo das lideranças. E, por fim, uma matéria do Comunique-se, que traz a comunicação entre as 10 competências mais buscadas em líderes corporativos, passando na frente até mesmo de tomada de decisão, habilidade de motivar equipes, resiliência e habilidade de delegar. Ou seja, a comunicação literalmente muda o jogo de líderes que querem ter mais resultados. E aí, agora que a gente entendeu um pouquinho essa questão do porquê a comunicação e do contexto da comunicação dentro de tendências do futuro do trabalho que cada vez mais colocam as pessoas no centro, cada vez mais exigem de um líder que ouve mais, que faz uma leitura de cenário mais interessante, que posiciona da forma certa no momento certo, usando as palavras que são mais eficazes ali naquele contexto. Eu vou trazer para vocês alguns sinais de líderes de sucesso.
Esses sinais eu fui buscando nas minhas observações de líderes que eu já atendi, tanto de 2020 para cá, líderes do mundo corporativo, como também os 16 anos que eu estive em grandes empresas de segmentos diferentes dentro das áreas de comunicação e gestão de pessoas. E uma coisa interessantíssima é que líderes de sucesso investem no seu autoconhecimento. A gente vai entender daqui a pouquinho por que o autoconhecimento é tão importante nesse caminho do desenvolvimento. Mas quem olha para dentro realmente tem um grande diferencial competitivo. Outra característica do líder de sucesso é a autorresponsabilidade, ou seja, aquela coisa de se tirar de uma situação de vitimismo, realmente entender qual foi a minha contribuição para isso acontecer, qual é a minha parcela de responsabilidade, o que depende de mim. E essa postura faz com que esse líder consiga se comunicar com o outro de um jeito muito transparente, de um jeito muito mais justo e de uma maneira muito mais prática. A gente precisa de pragmatismo no mundo do trabalho e no mundo dos negócios. Além disso, líderes de sucesso sabem gerar resultado. E a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E para você desenvolver bons resultados, você precisa das pessoas. E para você ter as pessoas do seu lado, você precisa se comunicar bem. Então, líderes de sucesso, sim, geram resultado e, sobretudo, se comunicam bem para isso. Além disso, líderes de sucesso fazem a gestão da própria carreira. Eu já me percebi observando o perfil de gestores que os meus próprios mentorados tinham problemas. Então, poxa, eu quero sair dessa minha posição de coordenador, ser considerado gerente dentro da organização que eu trabalho, e tenho muita dificuldade com o meu gestor. E normalmente essas dificuldades são de gerentes que estão com a autoconfiança balançada, que não sabem onde quer chegar, onde querem chegar. Porque o líder que tem essa clareza, essa nitidez, ele percebe nitidamente o quanto que ele precisa das pessoas e ele quer preparar a gente para estar no lugar dele. Então, líderes de sucesso têm isso muito claro e líderes de sucesso fazem a gestão da própria carreira e estimulam que a equipe faça isso também. Além disso, investem em Brasil e suas palavras internacionalizadas. Networking, ou seja, rede de relacionamento. Benchmarking, ou seja, veem as boas práticas do mercado e incorporam aquilo que faz sentido. E uma coisa que não está escrito e eu quero comentar é a marca pessoal. Recentemente eu fiz uma aula sobre marca pessoal com o meu time de mentorados e foi muito bacana, porque é importante que você não só tenha nitidez sobre a sua carreira, mas também você faça as pessoas verem esse objetivo, porque isso vai fazer com que você cresça na direção que você deseja. E líderes de sucesso têm essa habilidade. Além disso, líderes de sucesso, por que a comunicação é importante? Sabem delegar, sabem engajar e sabem dar feedbacks que fazem as pessoas se desenvolverem. E por último, por falar em marca pessoal, sabem vender o trabalho seu e do seu time, porque afinal de contas, infelizmente, no mundo corporativo não basta ser, precisa parecer ser. Inclusive, você, líder que deseja promover alguém do seu time, você precisa convencer uma série de pessoas, precisa. Ou seja, você precisa saber vender o seu trabalho e o trabalho das pessoas que trabalham com você. E além disso, é claro, falar bem, ter uma oratória bacana, se fazer entender, se posicionar bem numa reunião. Tudo isso fazem com que o sucesso cada vez mais seja incorporado na sua trajetória. Esses aspectos são todos comportamentais, naturalmente, que vão fazer uma interseção com as suas competências técnicas e com a entrega técnica do seu trabalho. Muito bem. Se está fazendo sentido até aqui, por favor, digita aqui para mim nos comentários #valor, para eu saber que você está gostando desse conteúdo, para eu saber que está fazendo sentido para você. Combinado? E dando sequência aqui com o material de apoio que eu preparei com todo carinho,
eu quero fazer duas reflexões. Portanto, líderes que se comunicam melhor têm mais resultados. Uma coisa está completamente ligada à outra. E a outra afirmação, preste atenção, a empresa não vai te preparar. Ela vai exigir que você esteja pronto ou pronta. Pode ser que a sua empresa te prepare. Eu conheço várias organizações que têm planos de sucessão robustos, que realmente querem se preocupar de forma sustentável e materializada com a preparação desses líderes. Entretanto, conheço outras empresas que não fazem essa preparação e acabam não cuidando do desenvolvimento do líder. E aí, de novo, lembra que eu falei que líderes de sucesso são autorresponsáveis e que cuidam da própria carreira? Faça isso por você. Não espere a empresa fazer. Pode ser que ela faça, pode ser que ela não faça. Mas o fato é, tenha a nitidez de onde você quer chegar, trace um plano para isso. O dono da sua carreira é você, não é a empresa. E agora, sem mais delongas, eu vou entrar nos 5 pilares. Se você desenvolver esses 5 pilares, você vai se comunicar melhor. Se você desenvolver esses 5 pilares, você vai chegar no seu objetivo. Se você desenvolver esses 5 pilares, você vai ter mais resultado, mais reconhecimento e vai conseguir conquistar os seus objetivos de carreira. E, naturalmente, o primeiro ponto é o nosso bom e velho autoconhecimento. Eu estava, inclusive, hoje mais cedo numa sessão de mentoria e atendendo um alto executivo e ele me dizia como é importante a gente parar para olhar para dentro, a gente parar para perceber o que das nossas características nos ajudam e nos atrapalham, o que das nossas características, e aqui eu vou avançar um pouquinho, e inclusive os nossos valores pessoais, como essas características influenciam no nosso comportamento e como que isso tudo impacta no outro. Sabe por quê? Olha só que interessante, vou até tirar a projeção. Uma pessoa se lembra 9 vezes mais daquilo que é dito pelo gestor, pelo chefe, do que aquilo que ele lê nos veículos oficiais de uma empresa. Ou seja, aquilo que você fala tem uma importância muito grande para o outro. Se você tem um papel de influência, se você tem equipe, aquilo que você fala é praticamente um decreto. E a comunicação é um processo que acontece de dentro para fora. Ou seja, você se percebe, você se conhece, você tem clareza sobre os seus valores, sobre aquilo que é importante para você, para depois você fazer uma leitura de cenário e interagir com o outro. É uma falácia você acreditar que a comunicação é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. A comunicação assertiva é um processo em que você trata o outro como ele gostaria de ser tratado. E olha só que curioso, você só vai conseguir chegar nesse estado de percepção, de sensibilidade, se você começar por você. Se você olhar para dentro primeiro. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. E o autoconhecimento vai te ajudar a tomar decisões importantes, a se posicionar, a escolher o caminho da sua carreira de uma maneira muito mais interessante. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é a autoconfiança. Lembra que eu falei para você que vários líderes que eu já atendi tinham ou têm problemas com seus gestores imediatos, com seus chefes? Por que que isso acontece? Gente, é muito comum pessoas que não têm uma boa autoconfiança. E aí, maltrata o outro, microgerencia. Se você não conhece essa expressão, é aquela pessoa que cuida de todos os detalhes muito mais do que olhar para o resultado em si, aquela pessoa que está muito mais preocupada com a vírgula do relatório do que, de fato, com aquele baita de indicador da área que realmente diz se o resultado está sendo entregue ou não. E muitas vezes isso pode estar escondido na falta de autoconfiança. E o líder de sucesso precisa confiar em si mesmo. E é claro que o ambiente pode dificultar esse caminho se você estiver num ambiente em que você tem ali um líder desafiador, em que você está inserido numa cultura difícil. Entretanto, você precisa fazer a sua parte por você,
você precisa fazer a sua parte pelas pessoas que trabalham no seu time e desenvolver a autoconfiança, desenvolver uma mentalidade de crescimento, é algo muito próspero. Eu trouxe alguma reflexão aqui para você colocar em prática, que eu leio muito, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Eu estou até com esse livro aqui, ó. A Arte da Autoconfiança, da Kate Kay e da Claire Shipman. E elas contam que a autoconfiança tem alguns primos, ou seja, quando a gente tem o cuidado com a autoestima, com o se querer bem, com o cuidar de si, o otimismo, ou seja, poxa, olha o copo meio cheio, perceba as oportunidades que estão diante de você, acredite no potencial seu e das pessoas que trabalham contigo. O líder precisa fazer isso. O líder ele precisa estimular as pessoas a fazerem, a se colocarem realmente em movimento. Além disso, a autoeficácia, ou seja, a sua crença sobre você e sobre as pessoas que trabalham com você, que vocês são bons o suficientes para entregar aquilo que está sendo desejado. Isso também é uma construção da autoconfiança. E por último, a autocompaixão. Muitas vezes a gente perdoa o outro, a gente releva o outro, o que o outro fez, e ali a gente não tem essa mesma medida com a gente mesmo, ou seja, a gente começa a ter uma crítica própria, uma crítica interna muito alta. E isso faz com que você diminua a sua autoconfiança. Nunca está bom o suficiente. Quantas vezes você não comparou o palco do outro com o seu bastidor? A gente sabe que rede social é um recorte daquilo que a gente é, daquilo que a gente vive e daquilo que foi o nosso dia. E às vezes, líder, você está comparando o palco do outro, ou seja, aquele jantar de confraternização super maravilhoso que o outro líder foi, e ele estava com a melhor roupa que ele tinha no guarda-roupa, com o seu dia de home office, com uma pizza de almoço, porque não deu tempo de você pedir o almoço naquele dia. Ou seja, faça uma comparação correta, tenha autocompaixão. Quando você errar, não fica se martirizando. Os erros vão acontecer, eles fazem parte do aprendizado. E justamente quando algo acontecer de ruim, pense, o que eu vou fazer de diferente da próxima vez? Isso tudo contempla esse pilar tão importante que é a autoconfiança. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é um pilar interessante, que é um pilar importante, que eu chamo de autoliderança. É a nossa autogestão. É super importante a gente cuidar da gente mesmo. Então, a autoliderança, ela contempla você realmente fazer a gestão da sua própria carreira. A autoliderança é sobre você cuidar da sua inteligência emocional, muito ligado aos nossos valores. É realmente você olhar para a sua carreira, perceber o que você deseja a médio prazo e perceber o que precisa ser feito para chegar lá. Autoliderança tem a ver com você perceber o que se espera das pessoas no seu entorno. Eu vou te dar um exemplo do pilar autoliderança. Eu recentemente finalizei um processo de mentoria com um profissional incrível. Ele é coordenador sênior de uma empresa global na área de logística e ele tem como objetivo muito claro se tornar gerente. E aí, quando a gente foi falar sobre autoliderança, sobre autogestão, a gente não olhou para a cadeira dele, a gente olhou para o objetivo dele. Então, vamos chamar esse mentorado de João. João, legal, você já sabe o que se espera de um coordenador. Você já está confortável nessa cadeira, você já conhece esse terreno. Vamos olhar para a próxima cadeira? Vamos olhar para a cadeira de gerente? O que a sua empresa hoje espera de quem está aqui? E esse olhar estratégico, ou seja, esse olhar para a sua carreira como um negócio, faz com que você perceba o que precisa ser feito para chegar onde você quer. Ou seja, o João finalizou esse processo de mentoria com um mapa de ações práticas que ele sabe que ao fazer, ele vai estar colocando ali um tijolinho na construção
daquela competência, daquele pilar, daquele comportamento que, olhando estrategicamente para a empresa, a gente consegue perceber que vai ser uma virada de chave, que vai ser algo que realmente vai mudar o jogo do João. E aqui, então eu vou deixar, se você quiser fazer print, eu vou até ampliar aqui um pouco para você ver. Autoliderança tem a ver com autogestão, autorregulação, inteligência emocional, ou seja, a sua capacidade de identificar os seus sentimentos, as suas emoções, lidar com elas e, é claro, perceber onde você quer chegar e perceber o que precisa ser feito para você chegar lá. Luana, o que isso tem a ver com comunicação? A gente só se comunica bem quando a gente constrói uma base efetiva, porque senão você vai ser um líder vazio. Sabe aquela pessoa? Você vai conhecer, com certeza vai se lembrar de alguém quando eu usar esse exemplo, que fala muito bem em público, que literalmente sobe no palco, tem a atenção de todos, que todo mundo dá credibilidade para o que ela fala naquele momento. É aquela pessoa que realmente encanta, preenche aquele palco. Mas aí, no dia a dia de trabalho, ela não entrega. É mais ou menos isso que acontece com o líder que pensa que comunicação é simplesmente oratória. A oratória, sim, ela é super importante, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Só que para chegar na comunicação com o outro de uma forma efetiva, você precisa fazer o trabalho de dentro para fora primeiro e muito bem feito, porque um dos pontos mais importantes para você ter credibilidade, para você gerar essa imagem que você deseja, é a coerência. Tem que ter coerência entre o que você faz e o que você fala. Com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida o quanto é importante o exemplo. O exemplo arrasta, o exemplo inspira. Então, sim, líder, você precisa se comunicar bem, mas você precisa ser coerente com as suas atitudes e fazer com que haja esse alinhamento. Poxa, o que o José está falando está alinhado com o que ele faz. Muito bem? Digita aqui para mim hashtag valor se você ainda não digitou. E bora para o nosso quarto pilar. E eu desejo que você esteja tendo vários insights, porque eu confesso que eu estou adorando apresentar esses conceitos todos para você. E, ó, muito prazer, esse é o quarto pilar, autodesenvolvimento. E aí, de novo, líder, se você faz por você, você vai inspirar, você vai dar exemplo e você vai estimular que as pessoas se desenvolvam dentro do seu time. E como que a gente traça ações de desenvolvimento efetivas? Olhando para o nosso objetivo. Então, vou dar um exemplo pessoal, bem aleatório, mas é para materializar. Vamos supor que eu adoro me desenvolver e aí eu marquei de fazer um curso de culinária no final de semana. Só que isso não tem nada a ver com o meu estilo de vida pessoal. Eu gosto mesmo é de viajar, eu gosto de ir com os meus filhos em lugares como parques de diversão. Eu raramente passo final de semana em casa. Ou seja, para que eu vou fazer um curso de culinária nesse momento se eu não vou praticar aquilo que eu vou aprender? E autodesenvolvimento é sobre isso. Muitas vezes, eu não comentei com vocês, eu estou quase me formando como especialista em neurociência, falta um módulo para eu finalizar essa pós-graduação, e eu aprendi muito sobre o cérebro humano. E a gente tem uma coisa muito, uma autossabotagem muito grande com relação a cursos. Muitas vezes é bem parecido com aquela questão da academia. Sabe quando você se matricula numa academia baratinha? E aí você não frequenta, mas o fato de você estar matriculado faz você achar que você está cuidando da sua saúde. O autodesenvolvimento tem esse mesmo gatilho. Às vezes, comprar um livro novo, às vezes, se matricular num curso, faz com que você sinta que você está nesse movimento.
mas o que vai fazer de fato você se desenvolver é a prática, é aprender e colocar para funcionar, porque senão não vai funcionar, senão não vai te levar para esse lugar que você deseja. E o autodesenvolvimento, deixa eu projetar maior aqui para você ver, ele é composto muito mais do que só treinamentos de sala de aula. Quando a gente fala em desenvolvimento, é importante a gente traçar ações para aprender com o outro e ações práticas. Eu vou voltar no João, eu estava falando sobre o plano de ação dele, e ele está num caminho muito bacana para se tornar gerente. E uma das ações dele, por exemplo, é participar de um comitê de novos negócios. Olha só, é prático, é realmente aprender com o outro, é fazer parte de uma agenda produtiva, é negar agendas que não têm a ver com o que você faz e às vezes você evita ter uma conversa difícil. Olha só, quantas coisas que estão envolvidas num plano de desenvolvimento estratégico, num plano de desenvolvimento prático que você, líder, precisa ter. E pode ser sim que a sua empresa tenha uma ferramenta muito legal de desenvolvimento, mas esse plano é para você. Faça para você, com você. Um compromisso seu consigo mesmo para ser um líder melhor, um líder mais assertivo, um profissional mais realizado. E essas ações precisam estar ligadas à sua estratégia de carreira e, é claro, à sua habilidade de comunicação. E agora a gente vai falar do último pilar, que sim é se comunicar bem, e eu chamo ele de articulação. E eu falo que a articulação é a cereja do bolo, que olha só que interessante. A gente só vai falar bem se a gente cuidar do dentro para fora. Primeiro, já falei sobre isso aqui, e agora eu vou trazer aqui algumas reflexões que estão dentro da articulação. Quando você tem uma boa articulação, você se comunica bem, você passa uma boa imagem para outra pessoa, você cuida da sua marca pessoal, você tem influência, e aqui eu ensino influência com base em técnicas comprovadas de neurociência. Você consegue ter uma comunicação não verbal atraente, adequada, forte. Além disso, você delega de um jeito que funciona, evita retrabalho, consegue realmente explorar os melhores potenciais das pessoas que trabalham com você. Você não só enfrenta as conversas que são mais sensíveis, mais desafiadoras, como também consegue dar feedbacks positivos e negativos que fazem com que as pessoas se mantenham em movimento, você lida com os conflitos de forma saudável, você consegue se posicionar estrategicamente em reuniões e você faz apresentações magnéticas, porque é isso, são esses palcos do mundo corporativo que vão consolidar a sua reputação, a sua autoridade, a sua marca pessoal e vão fazer com que você seja um líder que dá muito mais resultado e é mais influente. Tem mais, Luana? Sim, temos mais uma reflexão e, na verdade, é um convite. Eu espero que você tenha tido bons insights com esses 5 pilares. Essa masterclass eu busquei ser o mais concisa possível, porque eu sei que o seu tempo é precioso. A gente está caminhando para a conclusão dela e eu quero te convidar para uma ação. Eu tenho uma mentoria que se chama Programa de Desenvolvimento da Liderança e da Comunicação, em que eu caminho de mão dada com você e a gente desenvolve juntos os 5 pilares de líderes que se comunicam bem e têm mais resultados. Autoconhecimento, autoconfiança, autoliderança, autodesenvolvimento e articulação. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para você enxergar melhor. E aí, o que acontece? Ao entrar no PDLC, você tem 1 ano de acesso à nossa plataforma da Green e você tem encontros em grupo comigo quinzenalmente às 19h30 e a gente tem 2 reuniões individuais. Primeiro, a nossa reunião de onboarding ou boas-vindas
para que a gente desenhe no detalhe a sua meta. E depois de 3 meses a gente se encontra de novo para entender os seus resultados, para entender o que você já conquistou, para realmente eu ouvir você. Claro que nos encontros ao vivo eu consigo fazer isso, nos encontros em grupo, mas eu acho importante para eu ter certeza de que você está tendo o resultado que você precisa, a gente se encontrar 2 vezes pelo menos. Além disso, quem entra no PDLC tem acesso a reuniões isoladas comigo a um preço diferenciado, se você achar que precisa de um tempo específico por o assunto ser confidencial ou por você estar com alguma situação específica, pontual e entender que eu posso ajudar nesse sentido. Nós temos um grupo de WhatsApp dos mentorados, são líderes de todo o Brasil que trabalham em empresas referências e essa troca é muito legal. E além disso, a gente tem todo um material de apoio adicional, caso você queira se aprofundar em alguns dos pilares com ferramentas, com exercícios, para realmente você ter não só um acompanhamento, mas um plano de desenvolvimento completo. E eu tenho muito orgulho do PDLC. Eu percebo o quanto que as pessoas realmente se transformam e têm resultados diferentes ao entrar num programa como esse. Além disso, eu disponibilizo a trilha da empregabilidade, ou seja, você tem acesso a como manter um currículo atualizado, a como ter um LinkedIn campeão, a como saber participar de entrevistas de um jeito estratégico, como ampliar o seu networking para recolocação. Não é a maioria, mas alguns líderes entram no PDLC já com esse plano de reposicionamento de carreira. Então, sim, eu acho importante e, inclusive, fico à disposição dos mentorados para dar feedback sobre o currículo, para dar feedback sobre o LinkedIn, porque eu sei que essa questão ela é estratégica e eu defendo com unhas e dentes que a carreira é sua e não da empresa que você trabalha. E agora, para me despedir, eu vou deixar aqui o depoimento da Márcia, que é uma líder muito querida que está na mentoria. Então, ela traz aqui: o apoio e a orientação da Luana têm sido fundamentais para o meu desenvolvimento, permitindo-me aprimorar minhas habilidades e construir relacionamentos mais eficazes e colaborativos. Essa jornada tem reforçado a noção de que a comunicação clara e assertiva ela é essencial para o sucesso profissional e para o crescimento dentro da organização. Então, esse é o depoimento de uma das profissionais que estão dentro do grupo. E como que você faz para ter acesso? Eu faço uma pré-seleção, é importante que a pessoa tenha um perfil adequado para entrar num programa de desenvolvimento. Então, o que eu vou propor para você? Aqui embaixo no link tem, aliás, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link em que você responde uma breve ficha de perfil me contando o seu momento de carreira. E eu percebendo que você tem perfil para entrar no PDLC, a gente vai marcar um diagnóstico de liderança e comunicação em que você vai me trazer os seus desafios, eu vou entender o melhor caminho e, entendendo que o PDLC é para você, com todo carinho, te chamar para entrar nesse grupo tão seleto, tão especial e repleto de desenvolvimento pessoal, profissional, de liderança, para que você seja um líder com cada vez mais resultado e que se comunica melhor. Combinado? Eu espero que essa Masterclass tenha gerado boas reflexões, que você coloque pelo menos uma coisa em prática e pode me chamar na sua rede social preferida para me contar o que você aprendeu, o que você praticou. Eu adoro essa troca. Eu espero também te ver no diagnóstico de liderança e comunicação e me despeço te agradecendo por você ter investido 34, talvez 35 minutos da sua semana, do seu dia para esse desenvolvimento. Quem comunica, lidera. Vamos juntos, eu estou te esperando para o nosso diagnóstico, tá bom? Até mais. Tchau!